Muito boa noite a todos e a todas que estão aqui. Eu não gosto muito de falar isso, não, mas é que hoje é especial para os homens e hoje a gente tem mais homens na nossa sala, na educação continuada. Então sejam todos muito bem-vindos. Vocês que cuidam da gente, que nos protegem e que a gente está sempre cuidando de vocês também. É muito importante hoje o que a gente vai trocar aqui. São coisas simples, mas fazem total diferença na nossa qualidade de vida. E por que, né, a gente está fazendo nesse mês? Porque novembro foi instituído o mês de combate, prevenção e combate ao câncer de próstata, mas mais especificamente sobre a saúde feminina, é um alerta. E a gente vai ver por que isso é tão importante, tá? Então, cuidar da saúde, a gente trouxe aqui um pensamento. É um ato de quê? Vocês, homens, de coragem, de amor próprio e de benefício à sociedade. Por quê? Quanto mais vocês se cuidarem, mais vocês vivem e melhor a gente vive e convive com vocês, né? Os filhos têm por mais tempo os pais e assim por diante. Bom, vamos lá. E hoje, na nossa educação continuada, nós teremos três convidados que são, na verdade, é, pessoas incríveis, porque não só são marido das nossas líderes, respectivamente, Léo, Carla, Gustavo, Samantha e Bruno, Larissa. Mas não só por isso, é porque eles são homens que usam os óleos essenciais e que tiveram as suas vidas mudadas e transformadas com essa rotina diária através dos óleos essenciais. E eles vão falar um pouquinho pra gente. Mas quem sou eu? Para quem não me conhece, muito boa noite novamente. Eu sou Giovanni Sbaraini, sou líder aqui nessa equipe maravilhosa, equipe Motivate do Terra. Se você tiver com seu olhinho Motivate, por favor, inale. Seja muito bem-vindo, porque eu já vou fazer isso aqui agora. Sou terapeuta Ayurveda e consultora de bem-estar, que é o nome que a nossa maravilhosa do Terra nos nomeia quando a gente trabalha com os olhos, que significa levar benefícios para as outras pessoas. Nada mais do que isso. O meu Instagram tá ali e vamos mudar essa tela para o que nós vamos ver hoje na nossa aula de educação continuada. Todos esses produtos que estão aí, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos gerais da saúde masculina, os óleos essenciais como suporte para uma vida saudável e o depoimento desses três homens maravilhosos, que além de usarem os óleos, serem marido dessas nossas líderes incríveis, eles também são nossos líderes. E aí é que tá uma coisa muito especial. Eles fazem do terra com suas mulheres. E fazer do terra juntos ressignifica a vida do casal e da família. A gente vai saber mais um pouquinho disso daqui a pouco. Então vamos lá. Conceitos gerais. Eu trouxe para vocês hoje algumas coisas aqui que eu acho importante a gente ter noção, que a gente tem um produto nas mãos que eu sempre falo para todo mundo, parece um papagaio. Vale ouro ou talvez diamante. Por quê? É a natureza invasada de forma pura. E cada vez mais as pesquisas, os médicos e os cientistas chegam à conclusão de que a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Sempre. E que também a nossa medicina moderna, ocidental, ela tem esbarrado em vários problemas que acabam por nos intoxicar, algumas terapêuticas que acabam por nos intoxicar de tal forma que não há reversão. Então, busca-se muito medicina natural. E os óleos essenciais fazem parte de uma delas que se chama aromaterapia, que está dentro do nosso sistema único de saúde, que tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, não me lembro agora, enfim, que está ligado diretamente ao Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, em 2009, cria a Política Nacional
de atenção à saúde do homem, que tem essa sigla aí bonitinha que ninguém consegue falar. É uma política que visa ampliar o acesso e a qualidade do cuidado à saúde masculina no Brasil, promovendo prevenção. Gente, essa é a nossa palavra-chave. Diagnóstico precoce e tratamento de doenças. E ela se baseia em 5 eixos que eu não vou falar deles aqui agora. Quem quiser entrar lá no Ministério da Saúde, coloca saúde masculina, vocês vão achar tudo isso. Mas o que que é o principal é promover a prevenção. E por que que chegou-se a esse, por que que precisa de uma política nacional para dar atenção à saúde masculina? Porque veja ali nos dados que estão abaixo. A atenção primária à saúde, tá, em 2025, até o mês de setembro, agora, há 2 meses atrás, registrou 106 milhões de atendimentos a homens. Nossa, quanto, Giovana? Pois é. Só que no mesmo período, o dobro de mulheres foram buscar pela saúde. Os homens têm culturalmente preguiça, preconceito? Não sei, mas procuram muito menos a ajuda de terapeutas, de médicos, para saber como anda a sua saúde. Não, eu sou forte, eu resisto, eu vou adiante, certo? E aí eu trouxe também a imagem ali, só para a gente ter um pouquinho dessa noção, por que é tão importante a gente falar de saúde masculina. Afinal de contas, os lares são feitos de mulheres e homens. E o que que a gente faz, Giovana? Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Simples. Rotinas e hábitos diários saudáveis. Muito simples. A gente nem vai falar ainda de óleos essenciais, tá? Vamos falar de coisas que realmente nos trazem saúde e significado para a nossa vida? Procurar acordar sempre no mesmo horário. Ai, mas eu fui para balada. Se vira, depois se recompensa. Acorda no mesmo horário. O seu corpo, ele precisa de rotina para ele ser saudável. Momento depois que você acorda, um momento de silêncio, de oração. Se você é ateu, se você crê em Deus, qual é a tua religião, não importa. Conecte-se, ou conecte-se, pronto. Se conecte com você mesmo, com quem você acredita, na espiritualidade ou não, não importa. Mas aquilo que vai fazer com que você reflita sobre o seu dia, agradeça e prepare a sua mente e o seu corpo para este dia. Isso faz parte de uma rotina saudável. Praticar pelo menos meia hora de exercício por dia, de domingo a domingo. Não tem feriado, não tem chuva, não tem nada. Tem vários exercícios que você pode fazer dentro de casa. Tomar água. Qual é a quantidade de água que eu tomo por dia? Existe uma tabela básica que também é liberada pela Organização Mundial da Saúde, que é uma médiazinha. Você pega seu peso e multiplica pelo número 35, vai chegar aproximadamente ali a 2,100 litros d'água. Isso é para todo mundo, Giovana? Não, os idosos carecem de beber um pouco mais de água. Por quê? Porque eles desidratam mais rápido. Mas a gente tem outras tabelas também que atingem os bebês e crianças, tá bom? Então, tudo isso eu não vou falar disso agora, mas existe como a gente saber como tomar e o que tomar. Isso aí, Bruno. Eu também vou tomar aqui, beber e cá minha água. E é isso, gente. Comer apenas quando tiver fome. Ai, mas eu tô com vontade. Vontade não é fome. Desejo não é fome. Fome é quando dá aquela aguinha na barriga que você come até um bichinho grelhado se aparecer na sua frente porque você tá com fome. Isso é fome. Comer regularmente de 3 em 3 horas. Ok, é uma visão ocidental. Me desculpem os nutricionistas aí presentes, mas dentro desta visão da medicina natural e oriental, a gente precisa respeitar o ritmo e o que o nosso corpo fala. Então, coma quando tiver fome. Sem fome, não coma. Deixe o tempo, porque ele está trabalhando alguma coisa que você nem imagina, porque ele é uma máquina perfeita. Quem estraga o corpo é a gente, tá? Dormir de 6 a 8 horas, no máximo 8. Se possível, dormir antes das 22 horas e retirar quaisquer eletrônicos do quarto. Sim, o nosso amigo inseparável celular também sai. Deixa no ambiente ao lado. Lâmpada LED, qualquer coisa que tenha brilho e luz, faz com que a sua percepção, ainda que você esteja de olhos fechados, não permita que o seu corpo produza serotonina, o hormônio do bem-estar. E a gente precisa de silêncio para isso, menos luzes e sons, ok?
Pronto. Falado isso, vamos entrar um pouquinho e rapidamente sobre próstata. Estamos no mês de prevenção, combate e consciência, em primeiro lugar, sobre o câncer de próstata. Ele acomete os homens, sim. Existe ali nesse documento do Ministério da Saúde, que é todo esse programa, ele visa os homens de 29 ou 26 a 59 anos, uma coisa assim. Por quê? Porque todo câncer e toda doença, ela é gerada por desequilíbrio. E os desequilíbrios, eles vêm de várias formas, tá? Emocional, alimentar, por coisas que a gente não tem controle, como desastres naturais, mas enfim. O importante é que a gente tenha em mente que o desequilíbrio causa a doença. E nesse caso, a gente está falando de um órgão que é muito importante para o homem. É uma causa morte, tá? É uma causa de morte. E esse órgão é um órgãozinho tão importante para o homem quanto o nosso útero e os nossos ovários são para nós mulheres. Eles são reguladores, tá? Então, olha só, tem um textinho aqui dizendo o seguinte: ele é um órgão, é uma das estruturas internas do aparelho reprodutor dos homens, apresenta uma ligação direta com as vesículas seminais e com os canais diferentes que transportam os espermatozoides produzidos nos testículos. Muita gente confunde tudo isso. E aqui tem uma figura ilustrativa para a gente saber quem é a próstata, tá? Olha só onde ela está. Também é atravessada por uma parte da uretra, o canal que transporta o fluxo de urina da bexiga até ao exterior. Nossa, mas isso é tão simples, eu vou ao banheiro e faço xixi todo dia normal. Ok, mas se você se intoxicar, isso aí vai ter bloqueio e vai virar doença. E é uma doença grave, é uma doença séria, situada abaixo da bexiga, mas acima dos músculos do pavimento pélvico. Nossa, eu nem sabia que era ali. Pois é responsáveis por sustentar todos os órgãos existentes nessa zona. Olha quão delicado é isto, como em nós mulheres também. Encontra-se ainda entre o ânus e a base do pênis. Então, veja, eu tô com dois canais de excreta, de excreção, de limpeza de toxina. Entre eles, eu tenho um órgão que é fundamental para várias coisas. Ajuda na ejaculação, potencia a atuação da testosterona no homem, orienta o fluxo da urina. Olha o quanto é importante. Aí é simples, né? Porque a gente nasceu fazendo, o nosso corpo era perfeito, a gente foi estragando. Aí, quando a gente estraga a máquina, como é que a gente fica? Separa a urina da ejaculação. Bom, dito tudo isso, a gente não vai falar de fisiologia nem de anatomia, agora a gente vai para quem pode nos ajudar, ajudar aos homens a prevenir e ser um suporte no tratamento da próstata. Vamos lá. Não vou falar sobre tudo que está aqui. Trouxe apenas porque este material fica gravado e disponível para todos nós, tá bom? Então a gente tem aqui várias informações, as ações terapêuticas dos os endocrine, que é um blend, um mix de óleos essenciais que tem por característica revitalização. Por quê? Porque ele limpa o nosso organismo. Ele limpa o fígado, ele limpa vários lugares, como está aqui, ó, do outro lado. Ele desintoxica, purifica, ele é antioxidante, combate os radicais livres, faz uma detoxificação de fígado, cirrose. Cirrose, aquilo que dá no fígado, que acaba com o fígado e muita gente morre por causa disso. Zendocrine faz essa prevenção e o tratamento. Vesícula biliar, pâncreas, regulador do metabolismo, enfim, tudo que está por aqui, né? Então, os óleos essenciais, eles têm as características de tratamento físico, mas também de tratamento psicoemocional. Tudo que um óleo faz no teu corpo fisicamente, ele faz na tua emoção. Então, o que que o Zendocrine faz no corpo? Ele limpa e purifica e ainda promove um equilíbrio hormonal. O que que ele vai fazer com as nossas emoções? Ele vai nos ajudar nos períodos de transição, de mudança, desintoxica velhos hábitos e crenças limitantes. E quem é que não tem velhos hábitos e crenças limitantes? Eu levanto a mão porque eu tenho.
Então, eu uso o Zendocrine todos os dias. A gente precisa se atentar para isso. Nós temos suporte de forma natural para nos ajudar nos processos emocionais e mentais, além dos físicos. E esse é um dos blends mais poderosos que eu conheço na doTERRA, tá? Como que a gente pode usar? Isso é uma das formas de uso. Na prevenção, em cápsulas gastro-resistentes, eu não estou com nenhuma aqui, se alguém tiver, por favor, compartilhe. É, Só um minutinho que eu fiz uma coisinha aqui agora. Ah, tá. Melhorou. E você coloca 2 gotinhas. Só um minuto, gente. 4 gotas, perdão, do Zendocrine a cada vez que você for tomar, se você tiver com algum problema sério, você precisar limpar e desintoxicar seu corpo mesmo, tá bom? Agora, se você pesa menos de 60 quilos, sempre faça essa conta de 1 gota a cada 20 quilos de peso corporal. Isso está nos nossos protocolos, isso é uma medida básica para todo mundo, mas se você está numa situação grave, você pode tomar mais do que isso, tá bom? Mas aí você chama o seu consultor de bem-estar, quem te cadastrou, o seu terapeuta aí de plantão, ok? Ingerir com água logo após o almoço e o jantar por 60 dias no mínimo. Sabe aquela coisa que quando você vai no médico, o médico fala: olha, você termina o tratamento, você faz direitinho, depois você me procura e a gente avalia? Chá é a mesma coisa, óleo essencial é a mesma coisa, nós precisamos dar um tempo para que o nosso organismo responda. Oi, Léo, oi, Gustavo. Bom, vamos lá. Quem é o outro óleo maravilhoso? Só que esse ele é o único, ele não é um blend. O frankincense e o olíbano, né? Ele é o óleo da revelação da verdade. Cara, só isso a gente já consegue imaginar o que que ele faz, né? Ele é um restaurador, anti-inflamatório, regenerador celular. Potente, potente por quê? Porque ele é muito potente. E quando você usa ele combinado com outros óleos, ele eleva e potencializa as características desses outros óleos. Então veja bem o que é um frankincense. Se você for para o deserto, tiver que escolher um óleo, leve ele. Ele vai resolver tudo que você vai precisar lá no deserto. Então, o que que ele faz, né? Se ele faz tudo isso no nosso corpo, o que que ele faz na nossa mente, nas nossas emoções? Ele ajuda a gente a criar vínculos saudáveis, principalmente com a figura paterna. E esse óleo é um óleo que, para os homens, não pode faltar, de forma alguma, porque a identidade masculina, ela tem a sua característica muito forte, assim como a identidade feminina. E este é um óleo que resgata a conexão do poder do pai, do que o pai representa. Deus e você, como homem, e o seu pai. As mensagens que foram trazidas ali, há muito resgate nisso dentro das características psicoemocionais que este maravilhoso olíbano traz para gente. Mas sem mais delongas, vamos lá. O que que ele faz? Regenera, protege e te traz a conexão com a verdade. Então, assim, se você não tá afim de encarar a verdade, não passa perto do olíbano, não, tá? Faz esse favor, vai para outro óleo. Se você quiser olhar para uma verdadeinha aí sua que tá te incomodando, vai fundo com o olíbano. Você vai usar sempre ele do difusor. 1 gota você vai inalar antes de dormir, como tá ali na no nosso protocolo. Em cápsula gastro-resistente, 2 gotinhas de frankincense, sempre ao longo do dia. Isso é manutenção. Giovana, estou com um problema sério. Chama teu consultor de bem-estar. Vamos conversar melhor, vamos melhorar e potencializar o uso do frankincense. Você pode usar das 3 formas: ingestória, aromática e tópica. Bom, para cada slide de óleo eu vou falar de algumas características, ok? Porque tudo isso vai ficar gravado para vocês. E o terceiro óleo é o cipreste, que ele é um estimulador de circulação sanguínea potentíssimo. Ele é o óleo do movimento e da flexibilidade. Inchaço, dores nas pernas, tudo que precisa circular, tudo que precisa movimentar, é o cipreste que vai fazer por você. E aqui eu vou direto para forma de uso, prevenção e suporte. 20 gotas do óleo de coco fracionado, o nosso
OCF, com 5 gotas de cipreste você passa na área de interesse. Inalar 1 gota com as mãos inconscientes pela manhã ao meio-dia antes de dormir. Difusor 4 gotas para 6 horas à noite. Isso daqui, junto com os outros dois, é um tratamento para diminuição da próstata aumentada. Eu fiz isso com um cliente e o cliente fez um teste, é que ele não pôde estar hoje aqui com a gente. Em não deu 6 meses, a próstata dele, que estava de volume aumentado, reduziu para o tamanho normal. Um homem de 70 anos. O que é que a gente faz então realmente? Cuida. E quando a gente cuida de forma natural, consciente e fazendo o protocolo certinho, que não adianta fazer um dia, uma semana e parar. Não. Foram 90 dias de uso, além dele usar o Lemon e outras coisas. Bom, trouxe meu depoimento aqui dessa questão da próstata, que é uma coisa muito preocupante, muito séria. Compartilhem depois esse vídeo com as pessoas. Mas além disso tudo, gente, ele trata hemorroida, incontinência urinária, toxicidade do sangue, descongestionante de vesícula. Então, o que que ele faz na nossa energia, né? Ele nos ensina a confiar no fluxo da vida. Quem não precisa ser mais flexível? Muitas vezes a gente quer levar a ferro e a fogo, quer controlar situações. Não vai dar certo. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar tua psique, tua emoção, teu corpo, porque o corpo vai receber a tua emoção que não tá legal, que não tá fluindo, não tá equilibrada e vai te trazer doença, ok? Então, esse é o protocolo. E aqui o nosso óleo de coco fracionado, que é maravilhoso, além de hidratar nossa pele, né? Nutrir, levar para dentro das células da corrente sanguínea, que nossa pele é uma boca aberta quando a gente passa o óleo de coco fracionado com o óleo essencial para aquilo que a gente deseja, vai para direto para sua corrente sanguínea e faz todos os benefícios que a gente está em busca. Ok? Bom, agora nós vamos chamar daqui a pouquinho, depois que eu apresentar os olhos que ele vai falar de depoimento, o Léo, marido da Carla, uma graça, uma pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a experiência dele com os olhos, tá bom? Eu dei 5 minutos para cada um. Vamos ver como é que vai ser, hein, meninos? Ó, brincadeira. Deep Blue. Então, quem é o Deep Blue? Todo mundo sabe aqui que ele é o quê? Para dor. Dor, inflamação, enxaqueca, expectorante, lesão normal, lesão feia, lesão fraca, bateu, para antes de ficar roxo, passa Deep Blue. Mas ele é um óleo, gente, que na questão emocional, muita gente passa batido por ele. Se você estiver muito angustiado, com uma dor de alma, passe ele no seu peito. Ele é o óleo da rendição à dor. A dor a gente não evita. A gente hoje é aniversário, eu queria deixar isso registrado, da Vanessa, nossa líder premier que mora em Rio Bonito do Iguaçu, passou e estão passando por uma dor tremenda. E essa dor, ela pode ser aliviada. A gente tem esses olhos que podem nos ajudar a passar por esses traumas, e o Deep Blue é um deles, tá bom? Aqui tem um protocolo, tá? Aplicar topicamente e inalar. Ele a gente não vai tomar, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, mágoa, medo, pânico, resistência à dor, tudo isso o Deep Blue vem e nos ajuda. Copaíba, óleo da revelação. Então, pensa um pouquinho se você usa copaíba, Deep Blue e frankincense. Caraca! Onde que você vai parar? Vai, né, ser sei lá, um grande sábio, porque o óleo da revelação é isso mesmo, é o óleo da verdade. A copaíba nos mostra aquilo que a gente precisa saber e ver dentro de nós. O processo inflamatório, ele é um processo que nos intoxica de uma tal forma que obstrui os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a copaíba tem essa capacidade de aliviar, de retirar a inflamação, tá? Então, você pode tomar a copaíba, ingerir, usar aromaticamente e topicamente. Para quê? Para dor, para inflamação, para se acalmar, para dor artrítica, para tirar os gases, para uma série de coisas. E o que que ela traz também? Autoconsciência. Por isso que ela é o óleo da revelação.
Ah, Giovana, eu não tenho nada, não estou inflamado, minha saúde está 100%, mas eu preciso entender alguns processos. Inale a copaíba, passe a copaíba no peito, tome a copaíba 2 gotas sublingual à noite antes de dormir. Ansiolítico incrível. Então, ali tem 3 situações: inflamação, dor e ansiedade para você tomar, inflamação, dor para você diluir e passar, e ansiedade para você inalar. E sempre, né, gente, no difusor à noite. E agora, para fechar, antes de eu chamar o Léo, lemongrass. Gente, eu acho que eu nem vou falar do lemongrass, tá? Vou falar aqui rapidinho e aí o Léo vai dar o depoimento e fecha tudo para vocês, tá? Apoio ao hipo e hipertiroidismo, infecção de bexiga, hipertensão, colesterol alto, tumores e câncer. Congestão do sistema linfático, inchaço e constipação. E na nossa energia, sabe energia tóxica? Ambientes tóxicos? Use o lemongrass, inale o lemongrass, passe no seu corpo com óleo de coco fracionado, limpeza física, emocional e espiritual. Sabe aquela energia que tá parada? Nossa, você não sabe onde é que tá no teu corpo parado, mas tá. Vai lá e passa o lemongrass com óleo de coco fracionado, ok? Bom, e agora vou chamar o Léo para falar para gente um pouquinho. Vamos lá, Léo? Abre seu microfone aí, meu querido. A palavra é contigo. Ok? Estão me escutando? Agora sim. Olá, boa noite. Eu vou fazer um jargão que eu faço com o meu meio aqui. Saudações, nação do Terra. Tudo bem com vocês? Bom, eu acho que essa apresentação é muito legal, Giovana. Você está trazendo aí muito desses produtos, né, desses óleos essenciais que você falou. Eu tenho costume de utilizar sim, tá? Nesses últimos 2 anos, principalmente, eu venho utilizando bastante e me surpreendendo com os resultados deles. Nesse meio período, depois que a gente passa dos 50, eu sei que a turma ainda está mais nova do que eu aí, né? Mas depois que a gente passa dos 50, é igual carro velho, começa a apresentar um defeitozinho aqui, um probleminha ali, e a gente precisa, né, lubrificar um pouquinho melhor a situação. E nesse meio período eu passei algumas coisas, e graças ao conhecimento da Carla e dos óleos essenciais da Terra, e eu tive boas surpresas mesmo. Infelizmente, há quase uns 2 anos atrás, né, eu acabei infartando, pedalando, viu? Andando de bicicleta. Ainda nesse dia, rodei mais 60 quilômetros e só fui mesmo procurar um médico. Como você disse, o homem leva mais tempo para procurar um médico, 2 dias depois. Chegando lá, foi identificado que realmente eu estava infartado. Mas no dia que eu fui procurar o médico, a minha pressão estava muito alta. A Carla ficou um pouco mais preocupada e ela acabou usando aí o lemongrass justamente para baixar, tá? Baixar a minha pressão. E isso me ajudou bastante, realmente. Ele teve, além desses outros benefícios que você citou agora há pouco, ele me ajudou bastante a baixar a pressão, tanto que eu fui dirigindo para o médico. Então, para vocês terem ideia, que realmente os óleos essenciais, eles têm um poder muito importante. Mas, graças a Deus, não tive quase nada como é que fala? A respeito do infarto. Hoje eu continuo ainda praticando alguns esportes, não no ritmo que eu gostaria, mas continuo. Sou bom na pá, tá? Na pá eu tô muito bom. Na pá, na capina, se alguém precisar, pode me chamar aí. Tava até agora há pouco fazendo ali, montando um guarda-roupa. A gente não pode parar. E nesse meio período, claro, né? Quando vem um defeito de fabricação, começa a apresentar outro depois de 50 mil quilômetros rodados. Eu acabei tendo um probleminha na tiroide e eu tive de fazer uma extração de um dos lados. Também, graças a Deus, foi uma coisa bem simples. Eu perdi só um lado da tiroide, não preciso tomar remédio. Olha só que coisa boa. E eu tive um corte, né? Para quem não sabe, é um corte mais ou menos aqui, assim, ó, no pescoço. E eu acabei utilizando, né, o Correct Act. Eu acho que tem um aqui para. Tá aí, tá na foto aí. E realmente o resultado foi surpreendente. O próprio médico falou assim, mas não era para você ter um resultado de cicatrização tão rápida do jeito que você teve. O que que você fez? Né? Eu falei assim, estou utilizando esse óleo aqui, né? Esse óleo não, perdão, esse creme aqui, né? É creme que fala? É um creme com É um óleo. creme com óleo, né? E eu tive esse resultado. Ele ficou assim, surpreendido, né? Surpreendido com a situação.
E realmente, claro, nesse meio período também eu fui utilizando a copaíba, como você mesmo disse aí, né, ô Giovana, fui utilizando para ir meio que desinflamando o corpo, para me preparar melhor aí para essa, como fala, para essa nova fase de manutenção no corpo. Então, realmente, esses dois produtos vêm me acompanhando. Correct Act, hoje eu uso mais para pagar minhas, como fala, minhas ruguinhas, essas marcas de Pé de expressões. As galinha. mulheres usam bastante, viu? Podem usar, viu, homens? Para vocês ficarem charmosos igual o Titi aqui, ó. Tá bom? Vocês podem usar 60 anos com carinha de 50. E claro, Concordo, né? concordo. E eu utilizo muito, por causa de praticar esportes, essas coisas todas. Estou fazendo algumas corridinhas, né? Sofrendo um pouco, é bom sofrer, porque aí a gente dá mais valor nas coisas. Utilizo muito o Copaíba, bem dizer, no dia a dia mesmo. Realmente é um dos óleos preferenciais que eu tenho de consumo. Realmente utilizo bem aí o Copaíba. Depois de uma corrida, é impressionante, tá? De uma pedalada mais estressada ou de uma corrida mais estressada, utilizar o Copaíba, o resultado após o esporte é assim, é nítido. Então, para quem está me escutando aí, pode ir, sem medo. Vocês vão se surpreender. Faz um teste, faz uma corridinha, 5 quilômetros, depois não utilize nada. E quando você for fazer de novo, no dia seguinte você vai ver como é que o joelho está melhor, o pé está melhor. Ou seja, é excelente para, como fala, né? Desinflamar aí e até desinflamar a alma. Vamos falar dessa forma, né? E claro, né, o meu companheiro, de vez em quando, não tem como fugir do Deep Blue. Esse é como fala, né? O Deep Blue, realmente todo mundo deve ter, principalmente para a turma aí, viu? Vocês, homens, prestem atenção em mim. Tem o Deep Blue porque dá aquela cansada, dá aquela. Esse Bruno tá fácil, não, viu, Bruno? Você tá lendo minha mente. Realmente ele é muito bom, ele é muito bom, alivia bastante. Principalmente aquela pisada meio errada ou aquela pasada meio errada, esses dias mesmo, né? Vou brincar de pá, depois de 50 é difícil. Tive uma leve lesão aqui que eles chamam de cotovelo do tenista. E olha que não era nem jogando tênis, era ó, na pá. E realmente o Deep Blue, ele me ajudou bastante a aliviar isso aí. Hoje já está, bem dizer assim, quase 100%. E claro, a gente vai fazendo aí a manutenção utilizando todos esses produtos. Então, o que eu posso falar é que realmente os produtos, né, os óleos essenciais da Duterra é transformador. Não só na nossa saúde em si, mas para quem está pensando aí em, né, enfrentar novos desafios, sem sombra de dúvida, é uma empresa que vale a pena investir. E claro, né, pode ser uma fonte de renda extra para você ou você pode ir aí também sair, né, e ter essas melhoras aí no corpo, utilizando aí todos esses produtos que eu usei, mas são tantos que eu não sei, eu só sei que bastante aqui, ó. E Bom é isso que demais. que eu gostaria de repassar para vocês aí. Bom demais, Léo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada de coração, Carlite, a sua fã, tá ali te filmando tudo. Isso que é casal lindo do Terra. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigada, Léo. É muito importante porque a gente tem essa coisa, né? Homem acreditando que homem fala. A gente fala, 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 parece papagaio. Mas quando vocês falam entre vocês, vocês escutam. Por que que vocês não escutam a gente? Viu? Como é bom? Você ouviu a Carlinha, deu tudo certo. Bom, agora eu vou falar rapidamente de mais dois olhinhos para entrar o nosso queridíssimo Gustavo, agora que vai falar com a gente, tá? Então, On Guard. Eu nem vou dar o meu depoimento de On Guard, porque eu não vivo sem. Só falo que eu tomo todo dia na minha vida. Ele mata germe, gente. Ele é o óleo do quê? Da proteção. E ele protege a gente fisicamente, emocionalmente, acreditem ou não, energeticamente, barra espiritualmente. Não importa. Aqui eu já falei, gente, óleo essencial é assim, ó. Você é ateu, você é crente, não importa. Usa que você vai ver o resultado. É só isso.
saúde bucal, gripe, resfriado, fungo, parasita, fadiga crônica. Você anda cansado? Meu filho, vai dormir. Vai usar um guard o dia inteiro, você vai ver onde é que vai sua fadiga. Vai te limpar, vai te preparar, vai tirar essa nhaca, sabe aquelas coisas que parece de estar com nhaca? Usa um guard, inala. Pega uma aguinha morna, põe uma gotinha e toma um chá. Gente do céu, muda a vida. Bom, então, baixa frequência, você quer elevar, você vai usar o On-Guard, não tem como. Você não vai usar na hora de dormir, tá, pessoal? Porque daí você não vai dormir. Bom, eu durmo de qualquer jeito, até tomando café, mas quem for mais sensível, né, não vai conseguir dormir. E como que a gente pode usar um guard? Aromaticamente, topicamente e também de forma ingestória. Tomando 2 gotas na água após o café da manhã, vai te imunizar. Você tá sem nada, sua saúde tá legal? Ah, para que que eu vou usar? Para você não pegar nada. Você não convive com gente, você não sai na rua? Onde você vai? Você vai no supermercado? Ah, tá. Você vai no posto de gasolina abastecer? Você faz caminhada? Você vai na academia? Você precisa usar um Gard, 2 gotinhas após o café da manhã. Tem gente que é mais fortona e usa em jejum, né? Que é legal com um pouquinho de água morna e mais 2 gotinhas de lemon. Bom, enfim. Dor de garganta, gargarejo com água morna e um Gard. Tá ali a receitinha, não vou ficar lendo o protocolinho, isso aqui tudo vai ficar disponível para você. Hoje a intenção é vocês saberem que tem tudo isso, muito mais, mas o principal é o depoimento desses meninos maravilhosos que estão com a gente aqui hoje. E o brief, que eu também tenho uma história maravilhosa, mas não vou contar. Vai ficar para a próxima. O óleo da respiração. E ele é o óleo da respiração. é, Sabe quando você precisa respirar na sua vida? Que a coisa tá pesada, inala 1 gotinha de brief, 5 a 6 vezes profundamente. A sua mente vai abrir, você vai conseguir enxergar além daquilo que você estava vendo naquele espaço pequeno, tua visão vai ampliar. Esse é o brief, tá bom? Quadro gripal, bronquite, asma, crise alérgica, pneumonia sem pneumonia, tá? Isso aqui não é brincadeira, não. Ele é anti-inflamatório expectorante. Sabe quando você tá encatarrado? Aquela sauna da vovó, você pega a bacia com água quente, bota a toalha e fica ali, fica. Não vai me sair depois no frio, nem sair da cama. Põe embaixo da cama. Deixa um potinho do lado ou papel, porque você vai limpar tudo durante a noite. É incrível. É um blend potentíssimo. Então, tristeza, pesar, bloqueio emocional, sensação de desespero, sensação de não ser amado. Olha só, né? Pulmão, muita gente fala que tem a ver com amor, com carinho. E é isso, sensação de não ser amado. Passa o brief no seu peito. Ame-se. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Mas a gente convive, a gente vive com outros, né? Vai vivendo, e às vezes a gente sente falta. Mas tá difícil? Passa ali, é legal. É legal, vai te ajudar, tá bom? E agora eu vou chamar o nosso queridíssimo Gustavo, marido da nossa líder Samantha. Nossa professora de educação continuada, sempre, ela que abriu essa oportunidade para gente. Gu, abre seu microfone, por favor, e nos contemple com os seus depoimentos, meu querido. Bora! Boa noite a todos. Estão todos me escutando? Tudo certinho? Então tá certo. Então aqui, Gustavo, seu boticário favorito falando. Agora, é maldade, né, Gi? Você me dá 5 minutos só para falar de alguns depoimentos. Pessoa que vem aqui dar aula de óleos, se deixar eu falo a noite inteira de óleos essenciais, você me dá 5 minutos, é para acabar, né? Mas tá bom, vamos fazer um negócio bem rapidinho aqui, uns depoimentos bem legais, tá? Com esses óleos. E realmente, pessoas que usam óleos essenciais são mais felizes. Por quê? Elas se curam tanto da alma como do corpo, né? E eu vivo falando isso para as pessoas, né? E os homens, normalmente, eles vão escutar só outros homens. Eles não vão escutar a mulher, a esposa, a avó, a tia, a sogra, nunca vão escutar a sogra, entendeu? Então, eles vão escutar outros homens, né? E é interessante esse depoimento que a gente tem, essas informações que a gente passa para você, tá?
Então, vamos começar aqui com o brief, que já está na tela aqui, a Giovana já deixou aqui na tela, e é um amor que eu tenho com o brief muito grande. O que que acontece? Há muito tempo eu comecei a andar de moto, né? Eu sempre andei de moto. Quem me conhece sabe que eu adoro andar de moto, né? Então a gente pega muita friagem, né? E com o tempo, eu já tenho um pouco mais de idade, né? Não vou falar minha idade, mas assim, com o tempo a gente vai pegando alergias, tá? E eu desenvolvi uma alergia respiratória, uma tosse que não parava. Era assim, incrível. Tinha a época do ano, principalmente essa época do frio, eu tossia que eu não conseguia dormir, entendeu? Eu não conseguia falar, eu não conseguia dormir, me incomodava muito, mas o que que a gente usa? A gente usa os remédios normais, né? Esses pastilhas, remédios para tosse e tudo mais. Mas nada cura, né? Não chega a uma cura completa. Você, no outro ano, tá ali com a sua tosse consistente, né? E passando muitos anos disso, um belo dia, Samantha chega para mim e fala assim: Gustavo, você não fica pesquisando tanto sobre esses óleos? Por que que você não usa o brief? E eu achava assim que os olhos eles eram tão assim é, importantes para mim que eu acabava quase não usando eles. E aí, com o tempo, eu falei, cara, eu tenho que resolver, vamos ver se isso aí realmente funciona. E aí, o que que acontece? Eu comecei a usar o Brief. O Brief foi a solução do meu problema de tosse. Eu peguei um rolãozinho do Brief, porque ele vem em vários formatos, né? Então ele tem o formato do rolãozinho. Ele já vem misturado com óleo de coco fracionado, né? E eu comecei a passar todas as vezes que eu tossia. Eu passava todas as vezes no serviço, em casa, dormindo. Eu acordava no meio da noite, tacava brief, mas eu acabei acho que eu acabei com um rolãozinho e meio de brief passando assim. Eu falei, cara, ou eu acabo com o brief, ou o brief acaba comigo, né? Então, com o tempo, isso foi passando, foi espaçando as crises de tosse, e hoje, por incrível que pareça, eu não tenho mais crise de tosse. Continuo com a minha moto, tá? Não larguei da moto, ela ainda continua ali, eu continuo pegando friagem, mas o Brief resolveu o meu problema respiratório. Esse meu problema de tosse crônica que eu tinha há muitos anos. E eu até cheguei a passar, porque não era só eu que tinha essas crises de tosse. Tinha outras pessoas que eu conheci, minhas tias também. Eu falava, gente, você quer acabar com isso? Usa o Brief. E realmente ele funciona de maneira fantástica. Hoje em dia, eu uso o Brief assim no meu serviço e exala isso na sala inteira. As pessoas perguntam assim: Nossa, Gustavo, você está usando aquele óleo? E eles já até sabem qual óleo que eu estou usando. Então, assim, as pessoas até sentem falta de sentir o cheiro na hora que eu passo. De vez em quando eu passo assim na mão e inalo só para sentir o cheiro na sala. Então, esse foi o meu depoimento do brief. Realmente vale a pena, ele abre as vias aéreas, ele resolve problemas de alergia respiratória e é fantástico. O próximo óleo aqui que eu vou trazer aqui para vocês de depoimento é o On Guard. Gente, tá aqui na tela, a Giovana já colocou aqui. O On Guard foi o meu primeiro óleo a ser usado, certo? Porque o On Guard, ele aconteceu, a gente começou aqui na do Terra na época da pandemia. Um pouco antes da pandemia, a gente entrou ali na Doterra, tá? Todo mundo conhece a nossa história, né? E aí a gente recebeu esses olhos fantásticos, tá? E aí o que que aconteceu? Pandemia. 2 anos aí, o povo trancado, as pessoas não se viam. E eu, por não trabalhar com pessoas, diretamente com pessoas, eu não fiquei em casa. Eu fui trabalhar todos os dias da pandemia. Fui para o meu serviço lá, tranquilamente. E aí eu comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, Samantha, o que que eu faço?
qual seria o melhor óleo ali para eu me blindar, né? No caso do vírus, do Covid, essas coisas. E aí a Samantha chegou e falou assim, cara, vamos ver aqui, o OnGuard é um ótimo óleo para você tomar constantemente. A gente sabe que na Ayurveda, o composto que está no OnGuard, na Ayurveda é muito usado. Então a gente decidiu, falei, cara, eu vou começar a usar o OnGuard, 4 gotinhas na cápsula gastroresistente, ou na colher também, ele é gostoso o gosto dele, depois de um tempo você até acostuma. E aí eu comecei a usar durante 2 anos. Para você ter uma ideia, todas as pessoas do meu serviço pegaram Covid. Todas as pessoas do meu serviço ficaram dias sem, alguns dias ou até meses assim, com doentes assim, afastados do serviço, e eu constantemente lá todos os dias, tranquilinho, sem ter problema nenhum, sem pegar nenhum tipo de gripe, resfriado, nada. Foi incrível, passei 2 anos desse jeito, tomando On Guard todos os dias, na cápsula ou na colher, tá? E aí eu me e por incrível que pareça, não tomei injeção, tá? Não usei, não tomei aquelas injeções na época, já estava dando injeção quando o povo começou a liberar as injeções. Não tomei, eu só fui tomar bem no finalzinho, porque eu tive que viajar para São Paulo e eles precisavam, eles pediam para você tomar injeção. Mas aí, fora isso, a gente usou ali o On Guard todos os dias, e até hoje eu uso, o pessoal no meu serviço ainda continua ficando doente, e eles olham para mim e falam assim, Gustavo, você não fica doente por causa do On-Guard, né? Não é possível, você é incrível, é super-homem. E realmente, o On-Guard me fez um super-homem, não é à toa que ele tem esse nome, On-Guard, e todo mundo sabe daquela historinha que eu sempre conto sobre a gripe do rato, né? A doença do rato negro, né? Que a peste negra que dizimou todo mundo e a gente usa o mesmo composto do OnGuard. Olha que fantástico, né? Outro óleo que eu normalmente uso, que é um óleo assim que eu sou apaixonado, tá? Sou apaixonado, gosto muito do óleo, é o Copaíba. Eu gosto muito do Copaíba porque o Copaíba também resolveu um problema fantástico meu, tá? É um dos meus óleos favoritos, até porque ele é extraído aqui no Brasil, tá? São os 3 óleos que eu mais amo: Copaíba, Breu Branco e erva baleeira. São os meus 3 óleos do coração. Eu falo para Samantha, ó, esses óleos são meus, tá? Você não mexe, não. Eu uso bastante eles, mas o Copaíba eu uso quase todos os dias. Na época que eu fiz cursos, porque eu sou herbólogo também, eu fiz cursos de herbologia e agora também fiz o último curso de fitoterapia. Um dos meus professores falou uma coisa muito interessante sobre o Copaíba. Ele falou assim: olha, evitem de usar o Copaíba. Por quê? Porque ele é um antibiótico natural. E se você usar muito Copaíba, você vai ficar as bactérias vão ficar resistentes, quando você for usar, não vai precisar. Isso foi um engano, tá? Eu comprovei isso, a Copaíba é muito eficiente, eu uso ela praticamente todos os dias e ela continua tendo a mesma eficácia, a mesma eficiência de tudo. Então, assim, a gente comprova muita coisa usando os óleos. Então, e a gente explica muito porque a gente usa, né? O É. Copaíba, ele me ajudou numa situação muito grave que eu tinha, que era a desidrose, sabe? Antigamente, eu usava pomada de corticoide para controlar a desidrose. O que que acontecia? Quando a gente passa a pomada para desidrose, né, que é de corticoide, ela resolve ali no momento. Passa 2, 3 dias, você tá de novo com um negócio lá. Isso coça, incomoda. Quem tem desidrose sabe como que é, né? E aí, o que que acontece? A gente fazendo uma pesquisa, eu falei, não, cara, eu tenho que resolver isso, eu tenho que acabar com isso.
a Samantha, junto comigo, a gente desenvolveu ali alguns óleos, a gente fez um blend. O principal óleo foi a copaíba, que a gente usou. E aí, no final das contas, eu comecei a usar todos os dias isso durante meses e meses. Nesses momentos, nesses primeiros momentos, ela ia e voltava a desidrose. Eu, além de ingerir, eu passava no local também. E, cara, sinceramente, foi o meu, foi uma outra forma também de eu me curar dessa doença. Porque nunca mais, e eu falo para todo mundo, tem muita gente que me procura, pergunta, cara, como que faz no caso de desidrose? Quanto que você toma? E é fantástico o que a Copaíba faz nesse sentido da desidrose, entendeu? Meu Então, líder, muito obrigada, mas eu vou precisar interromper você por causa do nosso horário, que a gente tem mais tá. depoimento. Tem mais alguma coisa muito importante que você precise falar sobre a Copaíba para a gente passar para o Gray? Sim, a Copaíba assim, para finalizar isso tudo, a Copaíba é a principal, um dos principais óleos, vamos dizer que ele meio que se compara com o frankincense, pelo fato dele ser do nosso país, e isso a Ayurveda fala bastante, tá? E ele é um óleo que você pode usar por bastante tempo. Lógico, você precisa ter aquela janela de tempo para parar de usar. Mas a Copaíba, se vocês puderem usar a Copaíba por bastante tempo para resolver ou também para ajudar na depressão, assim, ansiedade e depressão, ele também vai ajudar bastante. Então é isso, Gi. Era isso que eu queria passar para Obrigada. vocês. Muito obrigado por tudo. Até. Obrigada, obrigada. Eu sei que para você falar pouco é difícil, Gustavo, porque você conhece muito e sabe muito. Mas é que a gente precisa tentar chegar no tempo, né, que a gente promete para as pessoas, que é de 1 hora. E a gente já está extrapolando. Mas vamos lá. Então, continuando, sem mais delongas, eu vou passar rapidamente, então, pelos dois olhos, para a gente tentar. Ganhar um pouquinho de tempo aí, porque agora é o Bruno, o marido da Larissa, nosso líder Diamond, que vai falar sobre a experiência dele com dois óleos muito práticos. E esse óleo é engraçado, porque esse óleo ele é muito ligado a nós mulheres, não aos homens, ao o grapefruit. Não é não? Fala em mulher, é grapefruit. Olha, vem um homem falar de grapefruit, gente. Vamos ver o que que ele vem para falar disso. É o óleo de homenagem ao corpo. Ficou erradinho ali o M, mas depois eu arrumo. Os protocolos estão aqui, vocês vão ver tudo. O que que ele faz? Ele é astringente, diurético, perda de peso e obesidade, transtorno alimentar, retenção de água. Você tem vergonha do seu corpo? Você precisa usar grapefruit? A sua imagem, quando você olha no espelho, é distorcida, que nem homem barrigudo olha para o espelho e vê um musculoso. A mulher tá seca, vê uma gorda. Como é que é? A tua imagem tá distorcida? Você tá precisando do grapefruit, ok? Bruno Comparim. E o Peppermint eu não vou falar dele, é só coração flutuante. Eu falo dele depois. Vou chamar Bruno para falar para gente da experiência dele com esses dois olhos. Bora, Bruno! Boa noite, Gi. Boa noite, equipe. Beleza, Léo? Beleza, Gustavo? Gustavo é uma enciclopédia com óleos essenciais, cara. Eu fico abismado. Tá, eu vou falar da minha dinâmica com os óleos essenciais que a Gi me pediu e ela é um pouco diferente da do Gustavo. Porque assim, o Gustavo, ele estudou isso, então assim, ele já foi direto, já sabia que funcionava. Eu já vou passar por um lado que até encaixa meio com o que a Gi fala, que o homem não procura ajuda. É bem isso. É bem isso, Gi. Eu não acredito. Eu sou daquele cara que não acredita que vai dar certo, que é só a farmácia que vai, que tem que ser química. Acreditava. Eu não acreditava. Exatamente. Por quê? Para mim tinha que passar por um processo farmacêutico, por uma indústria para funcionar o óleo essencial. E ele entrou na minha vida, a Larissa já usava. A gente tinha uma reunião, um evento em São Paulo, a gente estava no avião. Eu falei, amor, estamos chegando em São Paulo e eu não me planejei direito, eu esqueci meu Sorine. Nós vamos ter que passar lá no, pegar o Uber, passa na drogaria e vão para a reunião.
Ela falou: não, não tem tempo. Se você quiser, você usa esse aqui, o Peppermint. E deu na minha mão. Cara, não tinha o que eu fazer. Eu era viciado em Sorine, em Nelsuro, totalmente prejudicial aquilo, mas eu não vivia sem. E ali no avião eu comecei a aplicar, passar, cheirar, cara, pela primeira vez. E funcionou. Eu passei o final de semana inteiro em São Paulo descongestionado, com a minha respiração fluindo. Isso para mim foi uma vitória enorme, porque pensa, sempre você tem que pingar um negócio no seu dentro do seu nariz e o mais incrível, isso aqui ele curou isso, ele tratou isso, porque eu nunca mais comprei um Sorine desde aquele dia. Nunca mais. E eu fui um excelente vendedor de peppermint depois que ele começou a funcionar em mim, porque aí a gente consegue vender, né? Se a gente experimenta. Então, aquilo ali funcionou. E aí eu comecei a ficar mais esperto e ouvi a Larissa dizendo, numa aula dela, que os óleos essenciais, junto com as células do corpo, eles têm uma reação química ali. Porque para mim tinha que ser químico, tinha que ser farmacêutico. Quando aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, cara, realmente ocorre. Quando ocorre a ingestão do óleo, ele entra na corrente sanguínea. Porque eu falava, como é que um cheiro vai mexer na minha saúde? Na verdade, quando você. Aí eu entendi que quando você inala, ele vai para o sistema límbico, se eu não me engano, que ele é responsável pelas emoções, responsável por funções no corpo. Cara, quando eu vi que isso é algo científico, eu falei, meu, eu tenho uma farmácia aqui em casa. E o melhor, conforme mais eu compro, mais eu ganho, porque eu estou fazendo ponto para mim. Então, eu virei adepto. E aí, quando você passa o óleo, amor, como é que funciona? Você passa o óleo, ele entra na pele, e ele tem um óleo, ele tem a química, a célula é oleosa, ela tem uma interação química com aquele óleo. Falei, cara, isso é maravilhoso. Daí eu precisava, dentre várias coisas, eu comecei um processo de emagrecimento alguns anos atrás, há 3 anos atrás, e eu precisava parar de comer doce. Parar não, eu não consigo, mas eu precisava diminuir. Foi aí que a Larissa me passou o grapefruit. Cara, eu nunca imaginei que eu ia ficar tomando água com grapefruit. O dia inteiro, durante 6 meses eu fiquei fazendo isso. 6 meses. E ele realmente funcionou. Eu emagreci fazendo, claro, fazendo atividade física, mudando minha alimentação, mas eu deixei de comer doce compulsivamente. E até hoje eu utilizo o grape para deixar de comer doce. À noite, amor, do doce, isso te ajudou muito. Ele tirou a ansiedade pelo doce, né? À noite eu comia muito doce. E é um veneno você comer doce antes de dormir. Então, e o melhor é que, por exemplo, eu falo para uma pessoa do grapefruit, a outra pessoa que está escutando. Por exemplo, eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, incrível, eu tô tomando um óleo lá que eu não tenho mais vontade de comer doce. A minha cunhada que estava do lado, que não usa óleo essencial, no próximo dia ela me pediu o protocolo. Bruno, eu quero, e a gente fez esse do grapefruit para ela. Então, assim, e isso abriu portas para os outros óleos. Essa questão que o Léo falou aí do Copaíba depois da atividade física, com certeza eu vou experimentar porque eu sei que vai funcionar. E aí eu uso sempre o Deep Blue, porque eu faço muita atividade física. Eu uso sempre no pulso, sempre coluna. Cara, eu tinha um problema enorme de coluna. Eu tenho 2 cirurgias na coluna, tá? E a minha dor, ela diminuiu com a cirurgia. Porém, ela não parava. Então, comecei... O Gustavo me ajudou muito, me indicando óleos para coluna. E aí eu usei muito Deep Blue, usava o Copaíba. Usei também muito o Zendocrine, que a Gi falou aí, usei em cápsula, Turmeric. o Turmeric, Turmeric. o Turmeric em cápsulas. E é isso, tá? Esse é meu depoimento. Os óleos essenciais, eles funcionam, independente se você acredita ou não. Eu não acreditava. Agora eu sei, tá bom? Valeu, Gi.
Valeu, Bruno. Obrigada com a participação da Larissa, mas valeu, valeu, foi ótimo, Ela maravilhoso. não consegue, né, Gi? Não, mas nós mulheres somos assim, a gente está sempre aqui junto para apoiar. E é lindo, era isso que eu queria ver. Eu só estou sentindo falta da Sá, porque os três casais aqui, aliás, né, tá ali Ela Carol com colocou. Michael, que eu vou falar já já, porque a gente não tinha espaço para colocar muita gente falando hoje. Porém, nós vamos tentar dar uma corridinha agora para abrir para novos depoimentos. Para se Michael está aqui na sala, eu adoraria que ele desse um depoimento sobre algum óleo que ele tenha usado, se ele puder falar. Oi, aí os três casais. Olha que coisa mais linda, ou melhor, os quatro, tá? Os quatro que estão aqui na minha tela. Gente, esse momento é um momento histórico na nossa equipe. Nós temos casais que estão evoluindo dentro do negócio, mas dentro de casa, no seu relacionamento, na sua saúde e da sua família. É isso que precisa prosperar. É isso que precisa crescer. Nós estamos aqui para isso. Então eu gostaria, Michael, e se tiver mais alguma pessoa, algum homem aqui na sala, só homem, tá, mulheres? Que queira dar uma palavrinha de 2 minutinhos sobre algum óleo, por favor, levanta a mãozinha, me chama, abre o microfone. Michael, bora. Antes de eu falar o Bom, restante. tá legal? Uhum. Bom, eu tenho um problema, como eu trabalho meus turnos, meus horários de trabalho são bem diferenciados. Eu trabalho dias durante o dia, dias à noite. Então eu tinha dois problemas bem sérios, que é o quê? Quando eu estava de trabalho à noite, eu não conseguia ficar acordado, e quando eu chegava em casa, eu acabava não dormindo bem. Então eu corria muito para energético. Energético, café, energético, café. Chegou um ponto que eu chegava para Carol e dizia assim: Carol, não tá me adiantando. E eu passava muitas vezes 12 horas dirigindo, tendo que ter atenção e tudo. Então a Carol, bah, quem sabe tu tenta o Peppermint. Aí foi que eu virei o fã, comecei a usar direto. E é uma coisa que me deixa acordado. Só que em contrapartida, igual tinha um outro lado, que é quando eu estou em casa, a dificuldade para dormir. Aí eu chegava para Carol, Carol, tá difícil. Eu dormia, vamos botar a noite seguinte, de eu passar a noite acordado, eu ficava meia-noite, 1 hora, 2 horas, ficava me revirando na cama, acabava prejudicando o sono dela também, né? Porque tava, querendo ou não, o organismo tinha se adaptado, né? Aí ela assim, ah, vou começar a usar. Aí ela começou até que ela descobriu, e eu também, o Serenity. O Serenity para mim é um santo remédio. Ela bota no difusor à noite, eu apago direto. Junto com. Ah, ela tá me dizendo aqui, me corrigindo já, que é junto com o cedro, para dar aquela o sono mais longo. Ó, É, Gustavo disse que é isso aí. além de usar, eu, como gaúcho, né, tomo muito chimarrão. Então eu também uso o grapefruit e o orange no chimarrão. De vez em quando eu sou metido a atleta, então eu pratico bastante esporte. Então, Deep Blue, Copaíba, esses daí a Carol já. Eu só digo, Carol, aquele. Ela já sabe o que que é quando eu chego em casa. Bah, ó, tô com aquela dorzinha. Ela já sabe o que que é. Então, se eu for falar um por um, eu não vou saber falar, que nem falou o Gustavo, o Bruno, até com mais conhecimento de outras coisas, o Léo. Cada um falou de uma forma. Indiretamente, eu acabei concordando com muitos pontos, porque eu também uso nos mesmos pontos que eles. Até teve um que não foi falado também, que agora eu falei, que o G. Ah, o G. A Gi falou. Não, foi o Gustavo falou, Hum. que foi a erva baleeira. Que Ah, o Gustavo falou um dia, ah, é muito bom para dor, é até melhor que o Deep Blue, blá blá blá. Eu digo, pá, Carol, eu vou testar. E um dia eu tava com bastante dor na lombar depois de um treino. Digo, Carol, Deep Blue não tá adiantando. Vamos ter que usar alguma coisinha. mais forte. Aí ela assim, ah, eu tenho erva baleeira, vamos usar? Vamos. E aí também, hoje em dia, eu também já é um que eu também sou adepto. Na verdade, eu acho que hoje em dia eu sou adepto a quase todos, né? Graças a Carol, ela que sabe mais os nomes, porque eu sou péssimo para nome. Mas o que ficou mais, o que ficou os dois mais marcados é o Serenity, que eu peço quando eu estou em casa, para botar para mim dormir, até para melhorar meu sono. E o Peppermint, que eu já tenho, inclusive ela, esse aqui é o que fica dentro da minha farda.
Ele anda sempre comigo. Para quê? Porque é o que me mantém acordado durante as noites em claro, durante o trabalho. Até porque eu preciso ter atenção, não pode, não apenas estar acordado, mas sim estar atento. Minha Eu atenta. acho que da minha parte é isso. Querido Michael, muito obrigada. Gente, mas essa noite está histórica mesmo. Mais algum homem aqui na sala que eu não consigo ver todos. Se quiser, é só abrir o microfone e me chamar. Tem mais alguém? Mas tem que ser agora, já. Senão vão me desligar aqui já já. Não? Então, bora. Se alguém quiser falar, me chama aqui que a gente fala. Bom, pessoal, o que que eu quero dizer? Para quem está aqui pela primeira vez, que ainda não é cliente ou não é consultor do Terra, a pessoa que te mandou o link dessa aula, ela está pronta para te mandar um link de oferta para você se cadastrar e comprar a preço de fábrica e ter as experiências que esses homens maravilhosos tiveram aqui, aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Você vê que todo mundo aqui citou a esposa, né? A mulher foi lá e deu, a mulher foi... Aí o homem tem que confiar só na palavra do homem, mas tudo bem. Foi a mulher que foi lá e que levou a linha para ele. Meu amor, vamos usar isso daqui que vai mudar a sua vida e muda, como houve o depoimento dos meninos aqui. Inclusive, a gente tem fotos do Léo no depoimentos ali no nosso grupo do Telegram. Então, assim, quando você entra para a Doterra, não é só e que é muito essa aula que a gente faz ao vivo todas as terças-feiras. Nós temos outros grupos que te dão suporte, entendimento e também protocolos para que você possa usar no dia a dia, tá? A gente tem um chat, bom, enfim, tem muita coisa. Mas eu quis trazer para vocês aqui, Cláudia, parece que a gente vai ter um outro depoimento, mas espera só um pouquinho que eu já te dou a palavra. Deixa eu só falar desse kitzinho aqui. Essa mesma pessoa tem o link deste kit maravilhoso. Isso aqui, gente, resume-se em imunidade, anti-inflamatório e energia e pique que o depoimento do Michael veio assim a calhar top para fechar. É isso, você substitui química sintética por química natural e faz com que teu organismo funcione, te deixe alerta e você não se intoxica, pelo contrário, você se limpa. Por R$ 407, não, 306, 3 vezes de R$ 102 esses produtos maravilhosos. Cada vidrinho desse de 5 ml tem 100 gotas aproximadamente. Sabe quanto vai durar isso na sua vida? Não tem preço, tá? Lógico que tem preço porque a gente tem que pagar as coisas, né? Vai fazer o quê? Bom, e antes de eu passar para frente, eu vou pedir para a Cláudia abrir o microfone e o seu marido, eu acho que é, se apresentar e falar para a gente aí da sua experiência. Vamos lá. Gente, fica aqui com a gente, tá? É importante. Tá bem. Bora. Então, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Como é seu Obrigado. nome? Antônio Carlos. Antônio Carlos, muito prazer. Seja bem-vindo na aula de educação continuada. Por favor, a palavra é sua. Então, eu faço o uso desses óleos aí, esses que vocês estão apresentando aí, a Copaíba, o Peppermint, né, o Vanguard, mas eu queria fazer um relato do melaleuca, porque eu só trabalho com oficina, né? Um tempo atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu sacar um rolamento lá e quebrou um pedacinho, e ficou no meu abdômen. E ficou ali, um pedaço saiu com o tempo, o outro ficou agarrado. Aí o corpo foi expulsando ele para fora, expulsando. Foi esse mês passado agora, né? Esse mês passado agora, esses dias agora mesmo. Fui passando melaleuca, ele começou a sair, e saiu. Tenho Expulsou, foto, depois eu vou colocar ele no grupo. expulsou um Incrível. pedaço de ferro que estava no meu abdômen para fora. Então, esse é o relato que eu queria falar com vocês aí. Mas Que os olhos são, maravilha! Eles são incríveis, não é não, são Antônio? incríveis, são Gente, são incríveis. incríveis. É isso aí. E olha, gente, olha quantas pessoas nós podemos ajudar com esses depoimentos, com essa aula incrível, com o depoimento de vocês. Coloquem isso, deem para suas esposas que estão ao lado, tira foto, coloca, fala para as pessoas o que é transformador. Além de curar o teu negócio, porque a gente não pode falar que é proibido, né? Mas te desintoxica. Meu Deus do céu, é muita coisa. Querido, muito obrigada. Claudinha, muito obrigada. Mais alguém para dar algum depoimento? Bom, então agora para fechar, eu queria deixar esse pensamento
que eu tenho um professor de Ayurveda, que é o Matheus Macedo. Ele tem um canal que chama Vida Veda. Quem quiser, entre para conhecer um pouco mais do que é essa medicina maravilhosa. E ele fala que a mudança, ela não pode ser radical. Aqueles itens que a gente colocou lá no começo, gente, não é para fazer tudo de uma vez, não, porque você não vai fazer. E se fizer, fala, eu não quero mais fazer, vai mudar e vai ser pior. Não. A gente tem 365 dias por ano. O nosso negócio é matemática, certo? A nossa vida também é matemática. Se a cada dia eu mudar um item na minha vida, no final do ano eu mudei 365 coisas que eu preciso mudar. Mas será que você precisa de mudar 365 coisas na sua vida? Eu acredito que não. Pega uma, cria o hábito. O hábito, ele vai se tornar mais do que hábito, ele vai fazer parte da sua vida e isso vai transformar a tua essência e a tua qualidade de vida. Quem te ajuda e te dá suporte para isso? Nós, do Terra, os óleos essenciais, toda essa equipe que está aqui para te ajudar. Então, se você ainda não faz parte, vem para cá. Tem uma equipe te esperando, querendo muito te ajudar. Se você já está, fale mais com a gente. Pergunte mais, propague, fale, conte, pingue uma gota na mão de alguém que esteja com uma ansiedade ali. Você está vendo que a pessoa está ansiosa, que ela não está bem. Pega a lavanda, pinga na mãozinha dela. Ela vai se acalmar e tudo vai melhorar. Ok? Pessoal, é isso. Eu agradeço de coração a esses homens maravilhosos que estiveram aqui. Acho que a gente pode fazer uma próxima rodada com outros olhos, com outros homens, com outros maridos, com outros filhos, com outros pais que queiram vir aqui e abrir o seu coração e dizer o quão transformador são esses olhos e o quão transforma a nossa vida no dia a dia, ok? Obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite, um beijão e vou parar aqui o nosso compartilhamento agora e também a gravação.